Tudo bem, pessoal? Então, conforme vocês solicitaram, eu fiz o vídeo da aula 2, agora é referente à aula 3. Então, para a disciplina de termodinâmica, tá? A parte teórica, o estudo da aula 3, nós vamos ver que ele realmente é bem complicado. Quando nós falamos de calor, trabalho, entalpia, entropia e todos os cálculos. Então, eu vou dar uma força aí para vocês para realizarem as contas. As fórmulas foram todas retiradas desse material de vocês, tá? A primeira questão, ela é teórica, pedindo para discutir algum dos temas, né? Como a variação da energia interna, e você comentar cada um deles, que vocês podem ver isso tudo lá na apostila. Então, não vou gastar tanto tempo, assim como a questão 2, quando nos fala para comparar sob o ponto de vista termodinâmico, calor e trabalho. Então, são questões teóricas que, lendo o conteúdo, vocês conseguem resolver. Assim como também reversibilidade e irreversibilidade. Então vamos para a 3, porque a 3 já complica um pouco mais, que vai envolver alguns cálculos. Então na questão 3 diz o seguinte: 3 mols de um gás ideal para qual o Cp, que é a capacidade calorífica à pressão constante, será 7 sobre 2 vezes R, que é a constante. São aquecidos de 200 a 300 Kelvin. E nós vamos calcular todas essas variáveis, que é o trabalho, calor, variação da energia interna e variação da entalpia. A vai ser a pressão constante e B para o volume constante. Então, respondendo para A para a pressão constante, nós vamos perceber que a variação da entalpia vai ser igual a N, que é o número de mols, vezes o Cp, que é 7 sobre 2 vezes R, que é 8,31, vezes 100, que é a variação da temperatura, 300 Kelvin menos 200 Kelvin. Então, a variação da entalpia é 1,05 kJ. Então, aqui eu respondi em quilo para que o número fique menor. Também na apostila nos fala que o Cp, capacidade calorífica a pressão constante, menos a capacidade calorífica a volume constante é igual a R, constante dos gases. Jogando na fórmula, né, onde nós substituímos aqui o Cp, menos R, nós vamos obter que o Cp é 20,77 joules por mols vezes Kelvin. Então, tudo isso tem na apostila, tá? Então, só para dar uma força aí para vocês. Isso tudo na pressão constante. Continuando nossos cálculos, a variação da energia interna vai ser igual a N vezes Cp vezes variação da temperatura, que é 300 Kelvin menos 200 Kelvin. Variação da energia, 6,23 kJ. Para calcularmos as outras variáveis, nós sabemos que a variação da energia interna é igual ao calor mais trabalho, sendo que, relembrando, nós temos pressão constante. A pressão constante, nós temos que a variação da entalpia é igual ao calor. Então, o calor é igual a 1,05. Então, reorganizando a equação, isolando o trabalho, nós temos que trabalho vai ser igual à variação da energia interna, que nós já calculamos lá em cima, que é 6,23, menos o calor, que é igual à entalpia, 1,05. Então, o trabalho, 5,18 kJ. Então, olha aí, já estou fazendo as atividades todas para vocês. Então, aqui como exemplo, tá? Na letra B, nós vamos fazer cálculos similares, sendo que na letra B, ele nos informa, no enunciado, que o volume é constante. Se o volume é constante, automaticamente não tem trabalho. Então, o trabalho é igual a zero. Isso significa que a variação de energia vai ser igual ao calor. Jogando na equação, nós temos que a energia interna, que é igual ao calor, que vai ser igual a 6 kJ, ok? Então, são questões realmente bem complexas, são muitas equações. Eu não vou cobrar de vocês deduções dessas equações. A nossa avaliação será de consulta, mas são conteúdos que vocês precisam de conhecer. Na questão 4, ele nos diz:
O hélio é bastante utilizado para encher balões de festa de aniversário. Aqueles balões que, como o hélio ele é mais leve que o oxigênio, ele acaba ficando bem alto e a gente observa aí muitas festas também. Então, um sistema constituído de 0,5 mols de gás hélio se contrai reversivelmente de 2 para 0,4 litros. Então, ele contraiu. Então, nós observamos que o volume reduziu de 2 para 0,4. A temperatura constante, 25 graus Celsius. Durante esse processo, ele perde 1.270 joules de calor. Então, já nos informou qual que é o calor. Determinar o trabalho realizado na compressão, onde ele sai de 2 para 0,4 litros, ou seja, o W, a quantidade de calor Q e a variação da energia interna do meu sistema. Então, para resolver, inicialmente nós vamos determinar a pressão inicial e a pressão final, utilizando a fórmula tradicional PV/nRT. Então, V eu jogo para cá dividindo. Então, no início eu tinha 2 litros e no final 0,4 litros. Determina a pressão inicial 6,12 atms, final 30,58. O que é óbvio, né? Se teve uma contração, automaticamente reduz o volume e aumenta a pressão, pois são inversamente proporcionais. Então, a variação do volume vai ser final 0,4 menos inicial 2, então a variação do volume, menos 1,6 litros. O trabalho, nós podemos calcular a partir dessa equação que está lá no trabalho de vocês, sendo que nós temos a pressão vezes a variação do volume, 1,6. Então, o trabalho é igual a 48,93. Mas esse 48,93 ele vai ser expresso em 30,58, que é atms, e variação do volume, que é litros. Então, nós precisamos de converter para joules. Então, a unidade de conversão de atm litros para joules é 101 para 1. Então, isso também você encontra na internet. Dessa forma, nós encontramos o trabalho em joules, que corresponde a 4.941. Como foi dito no exercício, o calor é 1.270. Ele perdeu o calor, por isso que está negativo. Desta forma, a variação da energia interna vai ser a somatória das duas outras. Então, a variação da energia interna é igual a 3.671. Então, são muitas equações? Sim, mas não é complexo. A gente acaba precisando de muito tempo para fazer, mas não é tão complexo assim. Questão 5. Nós temos 2 mols de um gás ideal a 30 graus Celsius e 1 megapascal de pressão. Então, 1 megapascal. Sofre uma expansão adiabática irreversível, até que sua pressão se reduza a 1% da pressão inicial. Calcular a temperatura final, o calor, trabalho, variação da energia interna e a variação da entalpia. Para o caso onde CV, que é a capacidade calorífica, a volume constante, vai ser igual a 3 sobre 2 vezes a constante R. Então, inicialmente, nós vamos calcular o volume a partir dos dados fornecidos no exercício, como são 2 mols, N igual a 2, constante dos gases, 0,08, para essas unidades. Também nós observamos aqui a temperatura fornecida é 30 graus Celsius, passando para Kelvin, e a pressão utilizada aqui está em megapascal. Então, nós precisamos converter a 1 megapascal para ATM, onde nós vamos ter 9,87 ATMs. Então, aqui foram todas convertidas, ok? Canceladas as unidades, e o volume calculado é 5,04 litros. Conforme foi nos dito aqui no exercício, considerando essa redução, no exercício ele fala uma redução só de 1%. 1% acaba sendo muito pouco. Então, se você fizer 1%, tudo bem, está correto também, eu vou considerar correto. Eu fiz 10% porque eu acredito que isso foi um erro da apostila. Então, considerando o volume final como sendo 10%,
tendo essa redução de 10% e não de 1. Então, volume 5,04 vezes 1,1, nós vamos ter um volume que vai aumentar final para 5,54. Então, lembrando que aqui eu não considerei 1%, considerei 10%. Mas se considerar 1, a variação vai ser muito pequena, mas está ok. Tá? A temperatura final também foi calculado de forma similar, utilizando a mesma equação também, onde obtive as temperaturas, que é 57 graus Celsius ou 330 Kelvin. Variação da temperatura, 27 Kelvin. Jogo naquela mesma equação anterior para determinar o CP, onde o CP vai ser 3, é igual a CV menos o R. CV, como foi dito no exercício, é 3 sobre 2 vezes R menos o R, 8,31 também. Então, nós temos CP 20,77 joules por mol vezes Kelvin. Determino assim a variação da energia interna, que vai ser igual a 673. Calculo o trabalho, que o trabalho vai ser igual à energia interna. E o ΔH, variação da entalpia, também eu jogo naquelas mesmas equações e obtenho o meu valor, ok? Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato comigo, tá? Para nós resolvermos essas questões. Então, no mais, é isso aqui. Tentem fazer, aqui já está resolvido, tá feito cada uma das questões. E qualquer dúvida, entre em contato. Tá bom? Então, boa aula a todos.